Eu queria pontuar só algumas situações, como o Vini Júnior, que o Melo falou tanto. Bota o Endrick. Eu acho que o Vini Júnior, ele continua sendo testado na seleção brasileira. No final das contas. Testado que eu digo no sentido do tipo, o Ancelotti tem que insistir com o jogador, porque uma hora as coisas têm que funcionar. Ele tem que ser, pelo menos, um pouco do que ele é no Real Madrid mesmo, porque, na minha opinião, tá, gente? Nada contra o Vini, muito pelo contrário, tirando seleção brasileira, eu acho que hoje ele é um dos melhores jogadores do mundo, o Rafinha é outro também, enfim. Mas é um jogador que, muitas vezes, em campo, eu acho que ele atrapalha a seleção. Porque as tomadas de decisão dele... As tomadas, né, assim, os momentos ali que ele sai correndo com a bola, que nem ele faz essa jogada dele, né, pelos lados, que ele cai pra pequena área. Cara, ele não consegue terminar a jogada ali, ele perde todas. Teve um lance que foi o Theo Hernandes, tá marcando ele, cara, ele rouba a bola do Vinícius Júnior como se tivesse você brincando com o Theo. Ele atrapalha muitas vezes. Cara, ele fica, parece que ele dá né? Eu não sei o que acontece, ou então os caras sabem lidar com ele, sabem jogar contra ele, já conhecem melhor ele, porque é impressionante. Sobre o Danilo, gente, que técnicos de seleção brasileira convocam jogadores de confiança, isso não é exclusividade do Ancelotti, isso vem desde que eu me conheço por gente. E momento é aquela coisa, né? Antigamente, que a gente não tinha uma constelação de brasileiros atuando fora, cara, quem que os técnicos convocavam? A base do melhor time no Brasil. Porque não existia, né, essa exportação de jogadores, era isso. E óbvio que não é mais assim. Até goleiro, gente, o Alisson é questionado por muita gente. Mas ele é o homem de confiança, tanto do Tite e agora do Ancelotti. E ele é o titular absoluto. Não que eu seja contra, muito pelo contrário, não vejo ninguém melhor que ele. Mas também não vive seu melhor momento. Então isso é fato. Então estamos perdidos, hein? E outra, gente, pelo amor de Deus, cara, eu sempre lembro do Parreira. Antes do Tetra, antes da Copa de 94. Eu nunca vi um técnico ser tão perseguido. Tentaram derrubar o Parreira de todas as formas. E o Brasil bateu o Tetra campeão. O que esse cara sofreu? Jesus, e imprensa muito responsável por essa campanha. Muito. Então, e naquela época... Eu prefiro esperar pra ver sempre. Naquela época tinha a crítica da TV Globo, né? Ela tinha um peso muito grande em cima da seleção brasileira. E se vocês são supersticiosos, o Brasil ganhou uma Copa de 94 e depois foi ganhar... Não, 70, né? Tinha sido a última, 26 anos... 24 depois. Lele, agora 24, né? 94 era uma seleção desacreditada. 2002 foi a pior campanha da história das eliminatórias, se eu não estiver enganado, e bateu campeão. Então, assim, eu prefiro esperar pra ver. Embora o Ancelotti seja o técnico, talvez, mais capacitado para extrair o melhor do Vinícius Júnior, porque ele conseguiu fazer isso no Real Madrid, não é um período de testes? Testa a seleção sem ele. Qual é o problema de colocar o Vinícius Júnior no banco de reservas? Mas aí que tá, né, Ivan? Mas ele precisa jogar, Ivan, então, pra ele tentar mostrar, se tivesse azeitadinho o time, tudo bem. Igual a França jogou sem Mbappé ontem e não precisou. Claro que o principal responsável por tudo isso é a CBF pelo ciclo desastroso que a seleção brasileira teve. Num ciclo de Copa do Mundo, a seleção brasileira teve 4 treinadores. Ramon Menezes, Fernando Diniz, guarda compartilhada, Dorival Júnior e agora o Ancelotti, perfeito? Perfeito. Agora, se a gente não tem a melhor geração, certo? Porque nós temos ótimos jogadores, alguns bons jogadores, mas não é aquela seleção com valores individuais muito acima dos demais, a gente vai precisar de um coletivo mais ajustado, mais organizado. Sabe aquela coisa? Opa, se não tem um grande craque na seleção brasileira, pelo menos o time vai estar organizado, vai vender caro as derrotas, vai ser um time chato para as outras seleções, e nós não vimos absolutamente nada até agora na seleção brasileira com o Ancelotti no comando. Mas não dá pra fazer essa cobrança também em cima do italiano. Fica muito... Aí, agora você tá defendendo ele porque é gringo. Mas o senhor é muito... O senhor é incoerente. A questão é... Mais uma vez. Que eu vou te moer no argumento. O principal responsável, a principal responsável é a CBF pela falta de organização. Mas quando você
vai buscar um dos melhores treinadores do mundo e ninguém contesta que a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo terá o melhor treinador em atividade, você espera que a seleção possa entregar muito mais do ponto de vista coletivo. Ele falou o seguinte na entrevista coletiva aí há pouco, que uma seleção para ganhar a Copa do Mundo precisa tomar poucos gols. Certo? Poucos gols, certo? E que ele não gosta que chamem ele de defensivista, mas ele gosta de um time que toma poucos gols. Pouco importa pra mim, porque eu não fico com essa coisa de que a seleção tem que jogar de uma forma. Existem várias formas, você precisa se adaptar àquilo que você tem e aos adversários. Então, dá sim pra exigir mais do treinador da seleção brasileira. Que padrão vocês veem no Brasil? Por isso que eu tô falando, o Melo, se fosse qualquer outro técnico, estaria criticando. Não. A gente pode já debater o trabalho do Ancelotti, sim. Não podemos. Que foi, Não, quando eu disse, melhor dizendo, estão me criticando aqui no chat, é bom a gente até debater sobre isso. Quando eu falei, o Vini está sendo testado. Não, ele não está sendo testado no sentido de que ele precisa ser testado, mas ele precisa mostrar que na seleção ele consegue jogar. E ele não consegue. Então é como se ele tivesse todo o jogo passando por um teste. Mas não nesse sentido. Ele tem 46 jogos, 8 gols só na seleção, Vini. Pô. Não tem, muito pouco. Não tem. O teste para que ele, de uma vez por todas, jogue bem com a camisa da seleção. O que a gente ainda tá esperando acontecer. Tá esperando, não rola na seleção. Agora por que eu defendo o Ancelotti? Porque ele é italiano, ele é gringo. Porque ele tem gringo. Porque ele não trabalha no Palmeiras. Não tem nada a ver. Se ele trabalhasse no Palmeiras, você não tem nada a ver. Dele. É simplesmente um dos melhores técnicos do mundo. Ninguém aqui vai contestar. Não. Porque é fato. É ou não é? Agora vocês querem crucificar o treinador. Pô, o cara teve 9 jogos. Quantos dias ele trabalhou essa seleção? Se ele não tem nem os jogadores hoje, ele tá ainda testando. Pô, é muito prematuro para analisar que ele não presta, que ele já não serve para a seleção, porque é muito pouco tempo de trabalho. 9 jogos apenas com a seleção. Me decepcionei com os jogos? Claro que me decepcionei. Porque eu não esperava ter perdido para a Bolívia, que pede jogar na altitude. Japão. O Japão de virada, ganhando de 2-0, um empate contra a Tunísia. Uma roda que levou diante da França, com a França com 10 contra 11. Eu tô decepcionado também com os resultados. Tá. Mas a gente tem que ver o outro lado. O cara teve 9 jogos. 9 jogos. E outra, se você for somar o tempo que ele teve junto com esses jogadores, é muito pouco. A gente acabou de dizer que o técnico da França está há 14 anos dirigindo a seleção francesa. Entendeu? O Brasil não pode ter levado aquela roda que levou no segundo tempo com a França com 10. E levando um gol no segundo tempo com os caras com um jogador a menos. Então, dá para questionar nesse quesito, mas se você for abranger todo o bojo, se você pegar tudo, você vai ver que ele teve muito pouco tempo para trabalhar. Agora, a Renatinha chamou atenção, né? O Alisson, caramba, os goleiros da seleção. Vamos falar dos goleiros, porque eu fui goleiro, eu tenho... propriedade pra falar. Aí a marmotinha. Olha, agora é preocupante que o titular é o Alisson. Que a fase dele boa já passou. Né? Já passou, ele já não é mais aquele Alisson. Porra, ele não pegou uma bola difícil, cara. O que foi no gol, o que foi no gol, ele levou. Essa é a cobrança em cima dele. Bateu, levou. Daquele milagre. Ele não fez um milagre, pô. Todo esse tempo. Parece que ele tem 77 partidas na seleção. E o Dibu, não pegou uma bola impegável. E eu acho o Alisson mais goleiro que o Dibu Martínez, da Argentina, mas a bola que ele pegou com o pé do Colo Muani na final é a bola de Então, onde que o Alisson pegou? Onde que o Anderson pegou uma bola dessa? Quem? Anderson Moreira? O Ederson pegou uma bola dessa. O Hugo não devia nem estar lá. Tá bom. O Bentão vai ser titular amanhã. O Hugo não devia nem estar lá. Mas quem deveria ser pra você, então? Preciso fazer um intervalo, gente. Depois a gente continua. O goleiro da seleção? Sim. Um cara que tá pegando mais que esses caras aqui no Brasil? O Fábio. Pra você, o goleiro da seleção brasileira tá pegando mais que esses caras. O Fábio, de vez em quando, eu vejo ele... não, mas o Fábio tem 45. Pô, mas goleiro, de vez em quando ele pega uma bola impegável. De vez em quando. A idade pra ele tem sido só um... Não, mas de vez em quando uma bola impegável. Não uma bola facinho, recuada.